Olá, vamos começar mais um estudo do Evangelho no lar, rogando a Deus e a todos os bons espíritos que nos auxiliem nesse momento, para que nós possamos, em comunhão, entrar na nossa oração de abertura do nosso estudo de hoje. Então, entrando em conexão com a nossa alma, em conexão com o universo como um todo, nosso Pai maior, que está sempre a nos auxiliar. Vamos rogar o amparo do nosso Mestre, do nosso amigo Jesus. Vamos imaginar sua doce imagem a nos servir, nos auxiliar, e nós, como aprendizes que somos da sua mensagem, nos colocando como verdadeiros cristãos que precisam e que desejam cada gota do seu amor. E que, com base em toda essa emoção pura e profunda, possamos expandir nossos corações com a imagem do nosso Mestre, com o amparo dos nossos irmãos espirituais, para que a mensagem do Evangelho de hoje possa frutificar, nos auxiliando na nossa autotransformação, no nosso burilamento moral, abrindo as portas que precisamos para o nosso crescimento, podendo também se expandir para todos os lugares onde existe desespero, onde existe aflição, e funcionando assim como gotas de amor a acalmar todos aqueles que sofrem. Gratidão a todos os espíritos que nos auxiliam, a todos que podem participar conosco desse estudo, e envoltos nessa grande comunhão, rogamos ao nosso Mestre e amigo Jesus a permissão para começarmos os estudos dessa manhã, dessa noite, onde quer que estejamos, que possamos nesse momento nos dar a autorização de acessar aquilo que viemos buscar e que possamos sair daqui transformados, com novas descobertas para ampliar nossa consciência e a nossa capacidade de ação perante a vida. Muito obrigada, que assim seja. Assim seja, e pedimos também pelas nossas águas, que possam ser fluidificadas durante o nosso estudo de hoje. E vamos então para o nosso Bom Dia Amigo, que a Marley vai nos ler. Do dia 10 de dezembro. Vai lá, Marley. Pode aumentar a telinha? Posso. Ups. Ok. Consegue ler? Sim. Só nunca nos aguardar é cuidar, é o título de hoje. Nunca nos esqueçamos dos pastores de Belém, que guardavam seus rebanhos durante a noite. Eles guardavam, isto é, cuidavam dos seus rebanhos. E nós, o que guardamos? Precisamos guardar a palavra de Deus dentro de nosso coração, para que dele saiam sentimentos, pensamentos e gestos que indiquem que ela permanece ali. Quando guardamos a palavra de Deus, recebemos orientação segura para a vida. Quando guardamos a palavra de Deus, focamos advertidos contra uma vida superficial, que é vida sem projeto, movida apenas por desejos pequenos e eventos vazios. Precisamos guardar as pessoas que Deus nos entregou para pastorear juntamente com Ele. Podem ser nossos filhos, podem ser nossos pais, pode ser nosso cônjuge, podem ser nossos amigos.
Assim como somos guardados, guardemos. Guardemos para que não caiam. Guardemos para que não caiam em solidão. Vigiemos para que não caiam em desamparo. Guardar é cuidar. Cuidar é ficar ao lado na hora da festa e na hora da depressão. Cuidar é orar para que Deus cuide dele ou deles. Cuidar é valorizar as suas diferenças em relação a nós. Cuidar é pegar na mão do outro quando ele cai. Cuidar é pastorear. Pastorear é a tarefa para pastores. E todos nós podemos ser pastores, se guardamos a palavra de Deus, que nos pede para cuidar de pessoas. Deus, uma pequena mensagem no final. E havia naquela... Desculpa, eu diminui. E havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam os seus rebanhos durante as vigílias da noite. Lucas capítulo 2, versículo 8. E com essa mensagem de cuidar, a gente prossegue então com a nossa leitura hoje do Evangelho, que são as causas anteriores das aflições, lembrando sempre que a gente está no capítulo 5, bem-aventurados os aflitos, e a gente viu, né, as causas atuais das aflições, e hoje a gente vai voltar um pouquinho e ver as causas anteriores das aflições. E começa assim: mas se há males nesta vida, cuja causa primária é o homem, outros há também aos quais, pelo menos na aparência, ele é completamente estranho e que parecem atingi-lo como por fatalidade. Tal, por exemplo, a perda de entes queridos e a dos que são o amparo da família. Tais ainda os acidentes que nenhuma previsão poderia impedir, os reveses da fortuna, que frustram todas as precauções aconselhadas pela prudência, os flagelos naturais, as enfermidades de nascença, sobretudo as que tiram a tantos infelizes os meios de ganhar a vida pelo trabalho, as deformidades, a idiotia, o cretinismo, etc. Os que nascem nessas condições, certamente nada hão feito na existência atual para merecer, sem compensação, tão triste sorte que não podiam evitar, que são impotentes para mudar por si mesmos e que os põe à mercê da comiseração pública. Porque, pois, seres tão desgraçados, enquanto ao lado deles, sob o mesmo teto, na mesma família, outros são favorecidos de todos os modos? Quer dizer, enfim, dessas crianças que morrem em tenra idade e da vida só conheceram sofrimentos? Problemas são esses que ainda nenhuma filosofia pôde resolver, anomalias que nenhuma religião pôde justificar e que seriam a negação da bondade, da justiça e da providência de Deus, se verificasse a hipótese de ser criada a alma ao mesmo tempo que o corpo e de estar, a sua sorte, irrevogavelmente determinada após a permanência de alguns instantes na Terra. Que fizeram essas almas que acabam de sair das mãos do Criador para que se vissem neste mundo abraços com tantas misérias e para merecerem no futuro uma recompensa ou uma punição qualquer, visto que não hão podido praticar nem o bem nem o mal? Todavia, por virtude do axioma segundo o qual todo efeito tem uma causa, tais misérias são efeitos que hão de ter uma causa, e desde que se admita um Deus justo,
essa causa também há de ser justa. Ora, ao efeito precedendo sempre a causa, se esta não se encontra na vida atual, há de ser anterior a essa vida, isto é, há de estar numa existência precedente. Por outro lado, não podendo Deus punir alguém pelo bem que fez, nem pelo mal que não fez, se somos punidos, é que fizemos o mal. Se esse mal não o fizemos na presente vida, tê-lo-emos feito noutra. É uma alternativa a que ninguém pode fugir e em que a lógica decide de que parte se acha a justiça de Deus. O homem, pois, nem sempre é punido, ou punido completamente na sua existência atual, mas não escapa nunca às consequências de suas faltas. A prosperidade do mal é apenas momentânea. Se ele não expiar hoje, expiará amanhã, ao passo que aquele que sofre está expiando o seu passado. O infortúnio que à primeira vista parece imerecido tem sua razão de ser, e aquele que se encontra em sofrimento pode sempre dizer: perdoa-me, Senhor, porque pequei. Os sofrimentos devidos a causas anteriores à existência presente, como os que se originam de culpas atuais, são muitas vezes a consequência da falta cometida. Isto é, o homem, pela ação de uma rigorosa justiça distributiva, sofre o que fez sofrer aos outros. Se foi duro e desumano, poderá ser a seu turno tratado duramente e com desumanidade. Se foi orgulhoso, poderá nascer em humilhante condição. Se foi avaro, egoísta, ou se fez mau uso de suas riquezas, poderá ser privado do necessário. Se foi mau filho, poderá sofrer pelo procedimento de seus filhos, e etc. Assim se explicam pela pluralidade das existências e pela destinação da Terra, como mundo expiatório, as anomalias que apresenta a distribuição da ventura e da desventura entre os bons e os maus neste planeta. Semelhante anomalia, contudo, só existe na aparência, porque é considerada tão só do ponto de vista da vida presente. Aquele que se elevar pelo pensamento, de maneira a apreender toda uma série de existências, verá que a cada um é atribuída a parte que lhe compete, sem prejuízo da que lhe tocará no mundo dos espíritos, e verá que a justiça de Deus nunca se interrompe. Jamais deve o homem olvidar que se acha no mundo inferior, ao qual somente as suas imperfeições o conservam preso. A cada vicissitude, cumpre-lhe lembrar de que, se pertencesse a um mundo mais adiantado, isso não se daria e que só de si depende não voltar a este, trabalhando por se melhorar. As tribulações podem ser impostas a espíritos endurecidos ou extremamente ignorantes, para levá-los a fazer uma escolha com conhecimento de causa. Os espíritos penitentes, porém, desejosos de reparar o mal que hajam feito e de proceder melhor, esses as escolhem livremente. Tal o caso de um que, havendo desempenhado mal sua tarefa, pede lhe a deixem recomeçar, para não perder o fruto de seu trabalho. As tribulações, portanto, são ao mesmo tempo expiações do passado, que recebe nelas o merecido castigo, e provas com relação ao futuro que elas preparam. Rendamos graças a Deus que, em sua bondade, faculta ao homem reparar seus erros e não o condena irrevogavelmente por uma primeira falta. Não há crer, no entanto, que todo sofrimento suportado neste mundo denote a existência de uma determinada falta. Muitas vezes são simples provas buscadas pelo espírito para concluir a sua depuração e ativar o seu progresso. Assim, a expiação serve sempre de prova, mas nem sempre a prova é uma expiação. Provas e expiações, todavia, são sempre sinais de relativa inferioridade, porquanto o que é perfeito não precisa ser provado. Pode, pois, um espírito haver chegado a um certo grau de evolução e, nada obstante, desejoso de adiantar-se mais, solicitar uma missão, uma tarefa a executar, pela qual tanto mais recompensado será se sair vitorioso, quanto mais rude haja sido a sua luta.
Tais são, especialmente, essas pessoas de instintos naturalmente bons, de alma elevada, de nobres sentimentos inatos, que parece nada de mal haverem trazido de suas precedentes existências e que sofrem, com resignação toda cristã, as maiores dores, somente pedindo a Deus que as possam suportar sem murmurar. Pode-se, ao contrário, considerar como expiações as aflições que provocam queixas e impelem o homem à revolta contra Deus. Sem dúvida, o sofrimento que não provoca queixumes pode ser uma expiação, mas é indício de que foi buscada voluntariamente, antes que imposta, e constitui prova de forte resolução, que é sinal de progresso. Os espíritos não podem aspirar à completa felicidade até que não se tenham tornado puros. Qualquer mácula lhes interdita a entrada nos mundos ditosos. São como os passageiros de um navio onde há pestosos, aos quais se veda o acesso à cidade a que aportem, até que se hajam expurgado. Mediante as diversas existências corpóreas, é que os espíritos se vão expungindo, pouco a pouco, de suas imperfeições. As provações da vida os fazem adiantar-se quando bem suportadas. Como expiações, elas apagam as faltas e purificam. São o remédio que limpa as chagas e cura o doente. Quanto mais grave é o mal, tanto mais enérgico deve ser o remédio. Aquele, pois, que muito sofre, deve reconhecer que muito tinha a expiar e deve regozijar-se à ideia da sua próxima cura. Dele depende, pela sua resignação, tornar proveitoso o seu sofrimento e não lhe estragar o fruto com as suas impaciências, visto que, do contrário, terá que recomeçar. É uma mensagem maravilhosa e ela completa. Eu até fui olhar se a gente já não tinha lido, porque ela me parecia tão conhecida, digamos assim, como se eu já tivesse lido ela ontem, por exemplo, porque é uma coisa que a gente realmente precisa sempre estar sendo lembrado. E me veio muito forte, enquanto eu estava lendo, aquele pensamento, quando a gente está passando por uma prova, né, por um momento difícil, de se perguntar, né, por que eu, meu Deus? Por quê? Por que isso? Por que aquilo? Meu Deus, o que tu queres de mim? Ou isso e aquilo, né? E a gente não entender, quando justamente em uma das frases dizia, fomos nós que a escolhemos, né? Fomos nós que a pedimos. Então, na verdade, não é o porquê eu, mas, na verdade, por que eu escolhi esta prova? Puxa, se eu escolhi essa prova, eu devo refletir, porque essa prova, na verdade, está vindo para uma melhoria minha. Então, ao invés de culpar lá fora, né? Por que, meu Deus, por que essa injustiça? É realmente voltar o pensamento para dentro e perguntar, ok, então já entendi, né? A escolha foi minha, vamos lá. O que eu posso aprender? Vamos passar por isso da melhor forma possível, para, como ele muito claramente falou algumas vezes no texto, não ter que recomeçar, não ter que repetir tudo de novo. Então, é sempre uma escolha nossa, né? Dessa bondade divina de não nos julgar como nós julgamos tanto aos outros, né? Deus não nos julga por um erro, ele nos dá a chance sempre, infinitamente, de recomeçar. Então, cabe a nós, né, pensar quantas vezes vamos querer recomeçar, né? Fazer isso de novo. Tá no mudo, Mirela, tá no mudo. Não é a prova como, não é o sofrimento que faz você se adiantar, é a forma como você o enfrenta, né? Uhum, exato. Então, a gente sabe que a gente está num mundo de provas e expiações, então temos as causas atuais, como a gente viu no estudo anterior, que é aquilo que a gente mesmo, como fruto desse desequilíbrio, vai causando a si mesmo e aos outros, né? E tudo é como Joana de Ângeles diz, é uma flecha, depois de disparada, não tem mais retorno. Então,
Nós, fruto da nossa ignorância, a gente erra bastante, né? Provoca o mal a si mesmo atualmente, que não tem nada a ver com a encarnação passada. A maioria dos nossos sofrimentos, né, vem da encarnação passada por causa da nossa ignorância, né? Mas não porque é algo que a gente fez. Mas existem as coisas que vão nos acontecer das quais a gente não tem controle, né? Que elas chegam e que são ali uma forma de nos auxiliar nesse progresso. A maioria de nós, perante o sofrimento, não é bem resignado, né? É por isso que fala, assim, depois você vai ter que recomeçar, né? Tem até uma historietinha que o povo conta às vezes na palestra, do cara que da mulher que morre, né? E quando chega no céu, diz: Ah, mas eu aguentei ele a vida toda. Ele diz: Não tem problema, você volta, que você vai casar com ele de novo, porque você não estava ali para suportar, você estava ali para amar, né? Então não serviu de nada. Então eu acho que quer dizer muito isso, né? Então a gente precisa evoluir nesse processo. É por isso que às vezes vem uma expiação mais braba, que a gente fica ali preso num corpo que não pode falar, que não pode pensar, como disse o texto, não pode trabalhar para se manter, né? Imagina o orgulhoso ali numa situação dessa, misericórdia, né? Por quê? Porque ali a humildade vai ser o chamado, né? Não tem o que fazer. E aí você vai dar. E ali tem uma parte no texto, lá no final, lá no último parágrafo, que diz pouco a pouco, né? Aí você vai pouco a pouco crescendo. Não sabe de nada, né, inocente, né? Paciência, né? A minha está travando. Mas esse pouco a pouco traz a lembrança da paciência, né? Pouco a pouco. Seja paciente, né? Seja realmente resiliente. Não, muito interessante. A mensagem inicial também, né, me deixou, na verdade, emocionada quando eu estava lendo, né? Falando, né, de como a palavra de Deus e, né, está relacionada com guardar, com cuidar, né, as pessoas. Então, acho que as duas se completou, assim, de uma forma que a gente pode aprender, pode refletir muito, foi bem, bem intensa, eu diria, a mensagem. e quando toca o coração é porque, né, ela entra de uma forma mais robusta, né, dentro do ser, porque fez sentido, né? Então, é um convite a mais, né, para mergulhar ainda mais profundamente e pensar a respeito, e principalmente num momento tão especial, né, que é o fim do ano, Natal, né, família. Estamos passando por um momento, né, peculiar. Quantas pessoas, né? Claro que perdemos pessoas que nós amamos o tempo inteiro, né? Mas com a questão da pandemia, quantas pessoas perderam muitas pessoas e conhecem outras pessoas que perderam outros muitos caros e assim por diante. Então é um momento que a humanidade está sensibilizada, né? Está sensível, inclusive para o mal quanto para o bem, né? Mas é um momento realmente para pensar na leitura de hoje de guardar, né? Como disse essa passagem da Mirella, que eu não conhecia, achei maravilhosa, que é realmente o quanto tu estás suportando e o quanto tu estás amando. E realmente, ok, tu só suportaste, desculpa, tu não fizeste isso com amor, tu não aprendeste nada do que eu te expliquei, né? Então volta lá e tenta fazer de novo, é tudo bem. Eu sou um pai paciente, eu te dou uma chance nova, né? Eu tô aqui para te acompanhar no caminho, porque Deus nos guarda sempre, né? Ele sempre nos guarda. Porque como a gente viu ali, né? A gente está num mundo que ele é de provas e expiações. Se você não quer viver esse tipo de sofrimento, tem que se empenhar na evolução.
Se não quer viver nesse tipo de mundo, vai ter que se empenhar para ter condição. Você não vai para um outro mundo porque alguém vai te premiar algo. Você vai porque você tem condições de, naquele mundo, não causar a perturbação que você causa aqui. Entende? É muito interior. Então, aqui, nesse tipo de mundo, a gente fere as pessoas sem perceber. A gente, é igual, voltamos lá para aquele texto anterior, né? As causas atuais das aflições. Porque a gente ainda está tão imperfeito que a gente não sabe o que está fazendo, né? Então, esse burilamento moral, ele vai se fazendo pouco a pouco. Por isso que existem, né? Existem casos de espíritos que nasceram sobre a Terra, conseguiram ali cumprir uma prova, se elevar e não aqui tornaram mais, né? Então, a gente não tem ainda essa disciplina de fazer o... Não é só a disciplina, né? A consciência de fazer esse trabalho, porque a gente muitas vezes não sabe nem como fazer, né? Então, a gente não sabe ainda como fazer. Então, vida após vida, a gente vai ganhando as condições de fazer esse trabalho com as ferramentas que estão ao nosso redor, né? Com aquilo que a gente convive, com as dificuldades que batem à nossa porta. E esse é o exercício, né? Para tantos males que nós mesmos, você viu ali também lá no texto, tem uma hora que ele fala, né? Você está vivendo aquilo que causou. Eu acho que as pessoas esquecem muito isso. Então, você está trabalhando, está sofrendo naquilo que você precisa de evolução, não é o outro. A internet da Mirella está instável. Mas é um ótimo ponto, né? Esse de realmente refletir e voltar, né? A olhar para si. Não é o outro, né? Mas o que é seu, né? Pegue para você, né? Aquilo que você quer jogar para o outro primeiro, Eu olhe acho que para você. a nossa evolução ocorreria muito mais rápido e que a gente se voltasse para nós, né, em vez de ficar apontando o dedo e olhando para o outro. Mas estamos aqui para aprender, né? Não estamos nesse mundo por acaso, estamos todos imperfeitos e o importante é continuar caminhando, que sejam passinhos de bebê, que seja, né? O importante é seguir. E ampliando a consciência, né, Marley, no caminho, porque é realmente, inclusive, perceber, né, puxa, hoje eu aprendi isso, vou tentar colocar em prática na minha vida, vou errar muito ainda, vou repetir muitas vezes o mesmo erro, mas o fato de eu ter ampliado um pouquinho a consciência, já ter notado, já faz com que eu mude um pouco a postura, e a partir no segundo dia eu já faço diferente, um pouquinho melhor, e perceber também essas mudanças dentro de si, né? Como... É ficar vigilante, né? Porque quando você sabe, a tua consciência é a tua é a tua vigilância, né? No momento que você faz da forma que não deveria, você já vem aquela luzinha assim, plim, né? Então, ali você tem a possibilidade de fazer diferente da próxima vez, ou se foi alguma, né, atitude que ofendeu alguém, né? De tentar corrigir aquilo. É verdade. Então, com este convite, né, para mais uma vez tornar esse pensamento para dentro, né, retornar, olhar-se no espelho, né, fazer com que o outro não seja um outro, mas o outro seja um espelho de nós mesmos, para que nós possamos, sempre que identificarmos com o dedo, né, apontarmos alguma coisa no outro, olharmos como se E fosse a seja nós para nós mesmos mesmos. e voltarmos. Então, se pudermos encerrar, podes fazer Vamos, uma oração. Acho que tem bastante coisa para a gente refletir com essa mensagem. vamos lá então. Vamos relaxar nas nossas cadeiras, fechar os olhos. Primeiramente agradecer por essa oportunidade, por todo esse aprendizado, por essa mensagem linda, intensa, de alguma forma meia dura, que recebemos,
mas que possamos estar de corações abertos para guardar essas palavras e que elas possam nos guiar no dia a dia e que a gente consiga, de forma lenta, mas constante, nos transformar, nos manter vigilantes para que conseguimos fazer melhor a cada dia. Vamos novamente imaginar aquela luz branca ou azul, você pode escolher a sua cor, caindo lá do céu, sobre a tua cabeça, inundando o lugar onde você está, a sua casa, o ambiente onde você se encontra. E essa luz vai nos deixando mais calmos, mais tranquilos, e a nossa fé fortalecida, que o amor do Pai está presente, que o nosso Pai nos cuida e nos guarda sempre. Agradecemos a todos os amigos que aqui vieram hoje, encarnados, desencarnados, que puderam aprender com a gente. E com essa vibração de amor, de gratidão, vamos encerrando mais um Evangelho no Lar, pedindo as bênçãos para que possamos estar aqui novamente na próxima semana. Que assim seja. Que assim seja. Obrigada a todos. Obrigada pela água fluidificada. Os nossos espíritos, quem tiver sua água aqui, possa ser um alimento para mais um dia, para mais uma semana. E nos vemos semana que vem. Muito obrigada. Tchau a todos. Até mais.